Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Olá pessoal, bom dia. Hoje é terça-feira, 14 de setembro de 2021. Está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. Nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia na história. No dia 14 de setembro, nasce o frade franciscano, cardeal e escritor catarinense Dom Paulo Evaristo Arnes. No dia 14 de setembro, morre o cantor, compositor e instrumentista gaúcho Mateu Nunes, o Caco Velho. O apelido Caco Velho foi lhe dado por sempre cantar a canção Caco Velho, de Ari Barroso, em suas apresentações. O 14 de setembro é a data de nascimento do jogador e treinador de futebol fluminense Tomás Soares da Silva, o Zizinho. Foi eleito melhor jogador da Copa do Mundo de 50 e é ídolo de Pelé. Em 1999, ele foi eleito o quarto maior jogador brasileiro de todos os tempos. No dia 14 de setembro nasce o cantor e compositor paranaense Arrigo Barnabé, um expoente da vanguarda paulista. 14 de setembro é o Dia Latino-Americano e Caribenho da Imagem da Mulher nos Meios de Comunicação, uma data consagrada em homenagem ao programa Viva Maria, produzido e apresentado pela jornalista e radialista Mara Régia, uma das brasileiras fundadoras da rede de jornalistas com visão de gênero das Américas, criada em 2016. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, reafirmou neste domingo, no Rio de Janeiro, a segurança das urnas eletrônicas. Barroso acompanhou a auditoria de votação eletrônica durante as eleições suplementares realizadas nos municípios fluminenses de Santa Maria Madalena e Silva Jardim. Pela primeira vez, o chamado teste de integridade das urnas foi transmitido ao vivo pelo canal do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro no YouTube. Em entrevista coletiva após o encerramento do pleito, o ministro afirmou que o teste é uma das etapas que demonstram a transparência e a integridade das eleições. A transmissão do teste em tempo real pela internet, segundo Barroso, é uma forma de responder aos questionamentos da sociedade acerca do processo de votação. É fato que criou-se, na minha visão, artificialmente, numa pequena minoria da população, algum grau de desconfiança. E, portanto, as instituições públicas devem ser responsivas às demandas da sociedade. E, portanto, nós aumentamos a interlocução com a sociedade para demonstrar a transparência, segurança e auditabilidade do sistema. Barroso ainda afirmou que a intenção é que todas as etapas de averiguação do processo de segurança das urnas sejam transmitidas pela internet. Acho que, diante do quadro que se criou, tudo deve ser transmitido, sim, pelo menos pelo canal da Justiça Eleitoral. Não temos nada a esconder, pelo contrário, queremos mostrar à sociedade brasileira absoluta segurança e transparência que é mundialmente reconhecida das eleições brasileiras. O teste de integridade funciona como uma votação paralela realizada no mesmo dia e horário da eleição e é realizado com urnas sorteadas que seriam utilizadas no pleito. Durante a votação, cédulas de papel são previamente preenchidas por membros de partidos políticos e da OAB com votos destinados aos candidatos nulos e brancos.
branco. Ao final da votação, os votos constantes no boletim de urna, que é impresso, deve coincidir exatamente com o resultado dos votos em cédula. Tanto a cerimônia do sorteio como a auditoria, que acontece desde 2002, são abertos ao público. No próximo dia 4 de outubro, a um ano das eleições de 2022, Luiz Roberto Barroso lembrou que o TSE vai fazer a abertura antecipada em 6 meses do ciclo de transparência eleitoral. Na ocasião, os partidos políticos vão poder ter acesso aos códigos-fontes das urnas eletrônicas e poderão avaliar com especialistas próprios a segurança do procedimento. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. A Polícia Civil do Rio investiga a morte do vereador Joaquim José Santos Alexandre. Quinzé, como era conhecido, foi morto a tiros por volta das 8h30 da noite deste domingo, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. De acordo com informações da Polícia Militar, o parlamentar estava sozinho na rua quando foi baleado por um atirador a bordo de um carro branco. Quinzé era ex-policial militar e tinha 66 anos. Em 2020, foi eleito vereador de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, pelo PL, com 2.364 votos. Quinzé é o segundo vereador de Duque de Caxias assassinado este ano. Em março, Danilo Francisco da Silva, o Danilo do Mercado, e o filho dele, Gabriel da Silva, de 25 anos, foram assassinados em Caxias. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Neide de Freitas não deixa nunca de fazer com antecedência a prova de vida que o INSS exige para os aposentados e pensionistas. Neste ano não foi diferente. Assim que começou o prazo, ela foi a uma agência bancária para não correr o risco de ter o benefício suspenso. Eu vi um informativo no jornal falando que no mês de junho ia começar então a prova de vida. Eu resolvi fazer novamente na Caixa Econômica, então eu fui na Caixa e fiz a minha prova de vida. Mas muita gente não é prevenido como a Neide. Mais de 7.300.000 segurados do INSS ainda precisam fazer a prova de vida até o fim de 2021. Segundo dados de julho do Instituto, neste ano, 20 milhões de pessoas já atualizaram os cadastros e estão quites para continuar a receber os seus benefícios. A prova de vida deve ser feita todos os anos na agência bancária onde o segurado tem conta e a medida faz parte da rotina de manutenção de benefícios. Caso não seja feita, pode haver suspensão ou bloqueio do pagamento de aposentadorias e pensões. É importante que o segurado entre em contato com o seu banco para saber se pode fazer a prova de vida por meio de canais digitais, pela biometria facial em aplicativos de celular ou internet ou pelo caixa eletrônico. Caso contrário, é preciso ir até uma agência bancária. Pessoas acamadas, hospitalizadas ou maiores de 80 anos com dificuldade de locomoção podem solicitar a prova de vida em casa. Basta ligar para 135 ou solicitar o serviço pelo Meu INSS na internet. Para saber se você precisa realizar a prova de vida, a informação também está disponível na internet ou pelo aplicativo do INSS. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. O Brasil recebeu neste domingo mais de 5 milhões de doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19. Os 4 aviões carregados com imunizante chegaram ao país pelo aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo. Ao todo, desembarcaram em solo brasileiro 5.181.930 doses, a maior remessa já entregue pela Pfizer desde o começo da campanha de vacinação. A farmacêutica informou que 72 milhões de doses do imunizante já foram enviadas ao Brasil. Até o fim deste ano, o país vai receber 200 milhões de doses dessa vacina por meio de 2 contratos de fornecimento celebrados com o Ministério da Saúde. O Ministério divulgou que a campanha de vacinação contra a Covid-19 já imunizou mais de 70 milhões de brasileiros com as 2 doses ou com a dose única. Esse número representa quase 44% da população adulta brasileira. O avanço da vacinação em todo o país já impacta positivamente no sistema de saúde.
Segundo o Ministério, na última semana, 23 estados estavam com a ocupação de leitos abaixo de 50%. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Já pensou em acabar de vez com a Covid-19 usando venenos de serpente? Cientistas do Instituto de Química da Universidade Estadual Paulista, do campus de Araraquara, descobriram que uma molécula presente no veneno da jaracuçu pode reduzir a velocidade de multiplicação do novo coronavírus. De acordo com o professor Eduardo Cili, um dos autores do estudo, a ideia de explorar o potencial desse veneno veio de outra pesquisa que já havia identificado atividades antibacterianas. Então nós resolvemos estudar pedaços dessa molécula para ver se a gente localizava qual das partes dessa toxina tinha essa atividade antibacteriana. A princípio, a atividade era muito pequena, mas através de modificações, esse peptídeo se mostrou com uma grande capacidade antibacteriana e agora foi extrapolado também para a atividade antiviral. Os testes foram realizados com células de macaco. Os resultados foram promissores e podem levar ao desenvolvimento de fármacos contra a Covid-19, como destaca o pesquisador Eduardo Cili. Os principais resultados obtidos nos testes de atividade antiviral mostraram que nossos peptídeos, em concentrações que ele não é tóxico para as células, ele apresenta uma atividade antiviral muito interessante, podendo atingir até 75% de inibição da replicação do material genético do vírus. Então isso nos dá uma esperança muito grande que essas moléculas podem se tornar modelos para desenvolvimento de outras moléculas ou até mesmo moléculas antivirais para serem empregadas no nosso dia a dia. Em Tupi, jaracuçu quer dizer grande bote venenoso. Esta serpente sul-americana está entre as mais peçonhentas do Brasil. Vale lembrar que não é o veneno em si que combate o SARS-CoV-2. Os pesquisadores estão analisando o pedaço de uma proteína presente nele. Cerca de 20 cientistas de diferentes áreas da Universidade de São Paulo e Universidade Federal de São Carlos trabalham em conjunto com a Unifesp. O estudo conta com o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Olá, amigos da TV Revelare. Eu sou o Daniel e fico feliz em atender a solicitação que me foi feita, trazendo como indicação o livro O Centro Espírita, de José Herculano Pires. Embora não faça parte da codificação, é extremamente relevante para o movimento espírita. Deixo aqui um grande abraço a todos vocês. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Em geral, a maioria das pessoas sempre está ocupada demais para se debruçar sobre pensamentos classificados como filosóficos. Isso acontece porque elas são obrigadas a consumir o tempo na luta diária da vida, ou então porque preferem viver sua aprazível e tranquila rotina. Mas, em algumas raras ocasiões, uns poucos indivíduos incomodados e irritantes, que além de tudo têm tempo de sobra para gastar, se põem a fazer umas tantas perguntas que parecem super óbvias, mas cujas respostas não são nem um pouco. Qual é a natureza da realidade? O que vem a ser efetivamente a existência humana? O que são esses seres humanos? O que existe de especial e de específico na mente humana e na consciência? Podemos ter certeza efetiva a respeito de alguma coisa? Existem diferenças evidentes entre argumentos válidos e argumentos falsos, inadequados? O que é a verdade? O que é significado? Como devemos nos comportar uns com os outros? E como devemos organizar as sociedades?
Os governos são uma boa ideia? Somos realmente livres para decidir o que somos e o que fazemos? O conhecimento científico é melhor que os outros tipos de conhecimento? Qual é a relação entre a linguagem humana e a verdade? Você tem as respostas? Isso é filosofia. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. A verdadeira desgraça. Todos falam da desgraça, todos a experimentaram e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho vos dizer, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é, de maneira alguma, aquilo que os seres humanos, ou seja, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulho que desejava se vestir de púrpura e esconde sua nudez nos farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda se chamam desgraça na linguagem humana. Sim, realmente são a desgraça para aqueles que nada veem além do presente. Mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Dizei-me se o mais feliz acontecimento no momento que traz funestas consequências não é, na realidade, mais desgraçado que aquele inicialmente aborrecido que acaba por produzir o bem? Dizei-me se a tempestade que despedaça as árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar morte, não é antes uma felicidade que uma desgraça? Para julgar uma coisa, é necessário, portanto, lhe ver as consequências. É assim que, para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o ser humano, é necessário se transportar para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo aquilo que o ser humano chama de desgraça, de acordo com a sua curta visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. Vou-vos revelar a desgraça sob uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade que asfixiam a consciência. Oprimem o pensamento, confundem o ser humano quanto ao seu futuro. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento, que buscai com mais ardente desejo. Tende esperanças, vós que chorais. Tremeis, vós que rides, porque tendes o corpo satisfeito. Não se pode enganar a Deus. Ninguém escapa ao destino. As provas credoras mais impiedosas que a malta que vos acossa na miséria espreitam o vosso repouso ilusório para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira desgraça, daquela que surpreende a alma enlanguecida pela indiferença e o egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça sob a verdadeira luz da verdade e o erro tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados que, longe de fugir ao perigo, preferem a luta nos combates arriscados à paz que não oferece nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder as armas, o equipamento e a farda na refrega, contanto que saia vitorioso e coberto de glória? Que importa àquele que tem fé no porvir deixar a vida no campo de batalha, sua fortuna e sua veste carnal, contanto que sua alma possa entrar radiosa no reino celeste?
Essa mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo. É o item 24 do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Delphine de Girardin, em Paris, ano de 1861, nos convida para refletir sobre a forma como julgamos as coisas ou os nossos pontos de vista. É uma verdadeira aula sobre a lei de causa e consequência. Ao meu sentir, é uma lição sobre sintonia, isto é, se estamos mais afinados com o mundo da matéria ou com o dos espíritos, ou ainda se nós nos julgamos apenas um corpo físico ou se temos uma alma. É um verdadeiro tratado também sobre o mundo das aparências. Esse espírito comunicante alerta para aquilo que consideramos olhos de ver e ouvidos de ouvir. É um chamado para meditar nos atos, atitudes e omissões na vida presente, pensando sempre na repercussão que acontecerá na futura, isto é, após a morte. Ponderação, observação e análise quanto às escolhas individuais. E aí ficaria a pergunta: satisfazer o corpo ou o espírito? Todos vamos morrer. Os indiferentes, orgulhosos, egoístas vão se deparar com essa ocasião e vão ter que fazer um inventário da sua anterior vida. Isso explica porque, sem o véu do esquecimento, muitos vão escolher as desgraças da terra que proporcionam quedas menores do que aquelas que são enfrentadas pelos que ainda não se conscientizaram de que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. É isso então, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão em comentário. Um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo. Fui! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.